Olá, pessoal. Meu nome é Ana Clara, sou aluna de iniciação científica da professora Valéria. E hoje vou apresentar meu trabalho intitulado como obtenção de energia a partir do glicerol, usando cepas de pseudomonas aeruginosas como biocatalisadores em células a combustível microbiana. Então, células a combustível microbiana são uma categoria de células a combustíveis que possuem potencial aplicabilidade como dispositivo para gerar energia, bem como no tratamento de águas residuais. Como o próprio nome sugere, esses dispositivos podem gerar energia através de micro-organismos que atuam como biocatalisadores. Esses micro-organismos decompõem a matéria orgânica e inorgânica presente no substrato e no processo geram elétrons, que percorrem um caminho até chegarem ao cátodo. E a diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo resulta em uma corrente elétrica. Então, Pseudomonas aeruginosa é um membro importante e próspero de comunidades microbianas de sistemas bioeletroquímicos, e os isolados obtidos, gentilmente pela professora doutora Eliana, nos mostram um provável pigmento formado, o que é normalmente descrito como um mediador de elétrons extracelular. Além disso, compreender a fisiologia individual do microorganismo nos ajudará a projetar futuras culturas microbianas. Para a geração de corrente, os micro-organismos exoeletrogênicos transferem os elétrons externamente por meio de alguns mecanismos. Pode ser por meio de uma transferência direta, através do citocromo do tipo C ou nanofios condutores, e o segundo tipo é uma transferência indireta, feita por moléculas mediadoras endógenas ou adicionadas externamente ao meio. Então, o objetivo é a comparação de duas cepas de pseudomonas aeruginosas como biocatalisadores em células a combustível microbiana para obtenção de energia a partir do glicerol. Então, colocou-se as culturas para crescer em meio LB por 24 horas, depois passou para um meio descrito por Loveley e Phillips, ficando por mais 24 horas, e aí as culturas foram inoculadas na CCM. Elas foram construídas utilizando aparatos, como mostra o slide, e o compartimento anódico possui capacidade para 36 ml de meio, e o ânodo é um tecido de carbono 3x3 suspenso por um fio inerte de platina. O ânodo ele é conectado a um circuito externo contendo uma resistência de 1000 ohms, já o cátodo é composto por um tecido de carbono de 15 centímetros quadrados com 20% de platina. O compartimento catódico é aberto para o ambiente para a realização de trocas gasosas, e entre os compartimentos da CCM há uma membrana trocadora de próton chamada NAFRA. Durante a operação da CCM é registrada a diferença de potencial usando um hardware chamado Arduino. Então, os ensaios feitos nos mostram uma diferença na coloração entre as cepas. Além disso, a cinética microbiana evidenciou que a cepa EW603 possui um crescimento específico menor que a cepa EW89. Para ambas as cepas, a troca do meio de cultivo com glicerol era feita quando se observava um decréscimo na corrente, e as mesmas foram operadas em duplicata. Os valores máximos de corrente foram 120 microampere para EW603 e 76 microamperes para EW89. Foi observado que o potencial sobe concomitante à adição do substrato, e as correntes se estabilizaram em aproximadamente 85 e 60 microamperes para EW603 e EW89, respectivamente. Entretanto, observou-se que a corrente produzida pela cepa EW603 aumentou ao longo dos ciclos de alimentação, enquanto para EW89 diminuiu. Bom, análises de voltametria cíclica sugerem que a transferência eletrônica pelas cepas ao ânodo ocorreu de forma diferente. A cepa EW603 parece transferir os elétrons da oxidação do glicerol diretamente para o eletrodo. Isso porque nenhum pico de oxidação foi observado. Além disso, o meio de cultivo ficou incolor, o que também é um forte indicativo. Em contrapartida, o biofilme da EW89 apresenta um pico de oxidação em 0,65 volts, indicando que a transferência eletrônica está ocorrendo por meio de uma molécula mediadora, provavelmente a pioverdina. Bom, então as conclusões é que a cepa EW603 demonstrou-se mais vantajosa que a EW89 nas condições que foram operadas. Os experimentos mostraram a reprodutibilidade dos resultados, sendo feitos 5 ciclos de alimentação. Foram resultados de correntes promissores por se tratarem de culturas puras. Ambas as cepas foram capazes de consumir 100% do glicerol. Tem uma forte possibilidade de compor consórcios microbianos. Obrigada pela atenção de todos. E aí, até mais.